aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui. E essa que é a nossa eletiva maravilhosa Ciências da Natureza para o Enem. E os melhores alunos aqui que vão estar lutando por seu local no sol, né? Ao sol. Lá no Enem, galera. A gente está trabalhando aí como objeto de conhecimento principal, que cai aí entre 40% no Enem, a parte da ecologia. Como a gente sabe, tem muita coisa envolvendo a ecologia. E a gente percebeu, dentro das atividades que nós trabalhamos para vocês, das questões trabalhadas no Enem, que trazem essas temáticas dentro da ecologia, você percebeu que ele vai sempre trazendo uma problemática, né? Uma questão envolvendo o ambiente, envolvendo a interação, a economia, a natureza, né? E aí você tem que estar bem ligado aos conceitos, tá bom? Porque às vezes ele vai estar meio ali que camuflado na questão. Mas você, que é aluno aqui da mediação tecnológica, vai matar de jeito essa parada aí, tudo bem? Então vamos começar o que a gente tem para essa aula? Essa aqui é a nossa aula 4. Joga lá, diretor. Na nossa aula 4, galera, nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu vir para cá, diretor. Aqui. Gente, a gente tem aqui, ó, átomos e moléculas. Presta atenção. Os elementos químicos, eles sofrem uma organização, reações e vão formando as nossas diferentes moléculas. A água, por exemplo, é uma molécula principal, primordial aí para toda a forma de vida do planeta, a água, né? E aí nós vamos ter as organizações moleculares para a constituição do quê? Das nossas unidades celulares, que é, segundo a teoria celular, está presente aí em todas as formas de seres vivos. Aí você vai dizer, professora, e aquela parada lá dos vírus? Pois é. Por isso eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Para ter atividade metabólica, reproduzir-se, precisa estar parasitando, precisa estar inseridos dentro de uma unidade celular, tá certo? E aí a gente passa aqui para os tecidos. Várias células vão então estar constituindo os nossos tecidos. A gente tem variados tipos de tecidos ao longo, né, das estruturas do corpo de um organismo vivo. E cada um desses tecidos, tecido epitelial, tecido conjuntivo, que a gente já viu lá no segundo ano, a gente vai ter aqui, ó, chegar aqui dentro dos órgãos, tá? Então esses tecidos vão organizar-se e vão constituir diferentes órgãos. E esses órgãos vão estar inseridos ou vão compor todo um sistema. Nós vimos sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema nervoso, muscular, o locomotor que envolve o esquelético também, não é? Você está lembrando disso? Então vamos lá. E aí esses sistemas então vão constituir o nosso organismo, que a gente colocou aqui como exemplo uma ave, né? O galinho aqui, tá? Então o organismo constituído por todas essas unidades, tá? Toda essa organização vai então formar populações. Quando a gente fala de populações dentro da ecologia, você tem que estar muito atento. Por quê, professora? Porque há estudos, tá? Específicos, há, deixas específicas quando a gente fala de populações. Então, quando a gente fala de populações, você tem que lembrar que o que define uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, não é isso? Se elas são da mesma espécie, quer dizer que definição de espécie é todo aquele organismo que vai conseguir se reproduzir, deixando descendentes férteis. Então, há um fluxo gênico entre eles, há uma troca, uma interação genética entre eles, tudo bem? E aí essas populações, elas vão formar, ou vão reunir-se, ou agrupar-se com várias outras populações, formando as nossas comunidades aqui, ó. E essas comunidades, é óbvio que elas vão se espalhar aí para o nosso planeta, formando então ou estão inseridos dentro dos nossos ecossistemas variados. Vários ecossistemas aquáticos, terrestres,
tá? De água doce, de água salgada, vão estar, então, aqui inseridos dentro da nossa biosfera, que vamos dizer que seja a mãezona, né? A nossa biosfera, onde nós vamos encontrar vários seres vivos, né? Inseridos aí, vários biomas inseridos aqui, tá bom? Biosfera, então, todas as formas de vida. Agora, quando a gente fala, aqui, ó, quando a gente fala de biosfera, aí a gente é levado a relembrar outros conceitos muito importantes que algumas questões que já foram trazidas no Enem trouxeram essas expressões, esses conceitos, e às vezes você não lembrava direito. Então, vamos lá, olha só. Quando fala em biosfera, nós estamos nos referindo aos biociclos. Pois é. E o que seriam esses biociclos? Nós temos uma classificação. Teremos 3 biociclos: o epinociclo, o talassociclo e o liminociclo. Tudo bem? Então, são essas 3 divisões aqui, que para estudo a gente divide os biociclos que vão estar inseridos e corresponde à biosfera. Certinho? Anotou? Então, dentro do epinociclo, o que nós vamos ter? Ecossistemas terrestres. Certo? A parte terrestre da biosfera é classificada, então, como esse epinociclo. E aí a gente tem aí, ó, tundra, taiga, florestas temperadas, florestas tropicais, campos e desertos. Tudo bem? Aí a gente vem para o talassociclo, que são os ecossistemas aquáticos. Como você está observando aqui, ó, aquático. Porém, o talassociclo está correspondendo ao ecossistema marinho, de água salgada, correspondendo aí a 3/4 da superfície terrestre, né? E aí a gente vem para o liminociclo, que é o ecossistema de água doce. E aí a gente vai lembrar esses 2 conceitozinhos aqui, ó, que vocês tiveram lá, vocês viram com a gente lá no 3º ano, tá? Os ambientes lênticos e os ambientes lóticos, tudo bem? O que é? Vamos lá relembrar. Os ambientes lênticos são aquele, como o próprio nome, né, dá essa expressão, ambientes mais de água parada, sem correnteza. E os lóticos, aquele volume de água, muita correnteza, tá bom? O que nos faz pensar em outra situação aqui, que são os organismos que vão estar inseridos dentro dessa camada que nós encontramos dentro desses ambientes ou ecossistemas aquáticos. Que aí nós temos o plâncton, o nécton e o bênton. Tudo bem? Plâncton, vocês lembram lá da cadeia alimentar aquática? O que inicia o processo? A gente sabe que toda a cadeia alimentar inicia-se então com os produtores. Quem são os produtores dentro da cadeia alimentar aquática? Fitoplâncton, exatamente. Fitoplâncton, então está aqui, ó, tá? São aqueles organismos microscópicos que são facilmente levados ou conduzidos pelas correntezas da água, tá bom? Eles não têm força, muito pequenos, são microscópicos. Então aqui a gente vai ter o fito e o zoo. Aí aqui a gente tem o bênton. O bênton são todos os organismos vivos dentro dessa coluna de água que têm capacidade de se direcionar, os nossos peixes, os outros animais que têm essa habilidade de nado dentro do corpo hídrico, tá certo? E aí a gente tem o bênton, são aqueles animais que ficam lá, ou eles estão presos, né, no fundo do mar, ou eles vão estar caminhando, se arrastando, a estrela do mar, por exemplo, um crustáceo, né, uma lagosta, vão estar ali caminhando no fundo do corpo hídrico. Tudo bem? Então vamos lá para os ecossistemas marinhos, que corresponde lá ao talassociclo, que é um dos biociclos. Aí, como situação problema, a gente tem aqui, ó, branqueamento dos corais e a acidificação dos oceanos. Galera, isso aqui já caiu, mas pode vir novamente com uma outra construção no seu contexto, mas você tem que estar antenado, tá bom? Então, o que seria isso, gente? Branqueamento dos corais. Vamos lembrar que os corais são o quê? Quinidários, animais quinidários. Você lembra lá dos poríferos, os quinidários, né? E aí a gente tem, dentro dos quinidários, nós temos formas fixas, que são os pólipos. Então, os corais são essas formas de pólipos, tá? Que eles vivem em colônias, formam-se agrupado, né? E aí, existem uma relação de simbiose entre os corais e as
chamadas zooxantelas, que são o quê? Algas unicelulares, tudo bem? Essas algas unicelulares, elas vivem entre as estruturas formadas, calcificadas aqui pelos corais e dão a coloração de tons diferentes pela sua presença aos corais. Por que a gente fala que é uma simbiose? Porque como elas são algas, elas realizam o processo fotossintético e disponibilizam então substâncias orgânicas para eles, tudo bem? E eles também vão fornecer abrigo para esses organismos, além de minerais que eles cedem também para o processo fotossintético, tudo bem? Só que o que acontece? O fenômeno branqueamento dos corais é um problema ambiental porque ele está relacionado ao aumento da temperatura provocado pelo que, gente? O nosso aquecimento global, que a gente já viu aí que é relacionado com a quantidade de CO2 que a gente está colocando no ambiente, na atmosfera, em excesso, pela queima dos combustíveis fósseis, né? Pela derrubada da nossa vegetação, que captura ou sequestra esse carbono, muito bem. O que vai acontecer? O aumento dessa temperatura faz com que as zooxantelas comecem a produzir substâncias tóxicas. E o que vai acontecer? Os corais vão expulsar essas algas daí. E aí o que vai acontecer? Eles vão, então, expulsando. Eles perdem essa proteção, perdem essa cobertura. Elas vão ficar mais expostas, vão ficar todas branquinhas, tá? Porque é uma substância de cálcio, né? Que eles constituem, que eles secretam, eles absorvem, depois secretam para formar essa estrutura mais rígida. Tudo bem? Então esse é o problema aí do aumento da temperatura relacionado ao branqueamento dos corais. Agora nós temos uma outra situação que deixa eu apagar aqui, que está relacionado às acidificações. O que é essa acidificação, galera? A gente sabe, deixa eu colocar de pretinho aqui, que o CO2, ele está presente na atmosfera. Só que ele pode aparecer também, ele pode ser absorvido, tá? Pelos corpos hídricos. E aí o que vai acontecer? Esse CO2, pretinho, esse CO2, ele vai reagir com a água e vai formar um ácido, tá? O ácido carbônico. E esse ácido carbônico, galera, ele tem aqui, quimicamente, vamos colocando as estruturas certinho, né? Ele vai formar esse ácido carbônico. Gente, isso é um processo natural? Porque vocês vão entender já como é que funciona. Só que esse ácido carbônico, ele é uma substância instável. O que acontece? Então, ele vai perder hidrogênio. Ele vai perder hidrogênio. E nessa perda, ele vai se transformar aqui, ó, em CO3, HCO3, tá? Que é o carbonato, né? O que vai acontecer? O bicarbonato, perdão, bicarbonato. Esse bicarbonato é uma substância também instável, vai perder mais hidrogênio. Então, quero que vocês entendam isso aqui. Quando esse CO2 entra em contato com a água formando esse ácido, essa molécula instável começa então a reagir e libera desses dois momentos, no primeiro momento formando o bicarbonato, depois ele perde mais hidrogênio e aí sim ele vai formar o carbonato, tá? Opa, carbonato. Esse carbonato, que é o CO3, ele vai ter uma afinidade com o cálcio e vai formar o carbonato de cálcio, tá bom? Estou fazendo espaço aqui. Carbonato de cálcio. O que a senhora está querendo falar aqui, professora, desse processo de acidificação? Toda vez que eu libero hidrogênios a partir dessa reação do ácido carbônico para formar bicarbonato, toda vez que eu libero esse hidrogênio, eu vou fazendo com que essa solução onde ele vai estar disponível aumente o seu pH.
Aumentando o pH, ele vai ficando o ambiente mais ácido, por isso o processo de acidificação. Então, a acidificação dos oceanos é proveniente dessa interação do gás carbônico e liberando, a partir do ácido carbônico e do bicarbonato, os íons de hidrogênio. Tudo bem? É um processo natural? Vai acontecer? Vai. O que tem acontecido? Esse aumento de CO2 faz com que haja um aumento dessa disponibilidade de hidrogênio e vai tornando esse ambiente cada vez mais ácido. Aí qual é o problema para por exemplo, aqui os recifes de corais? Que esse carbonato, ele tem afinidade com cálcio, porém, ele tem maior afinidade, vou colocar de verdinho aqui, com o hidrogênio. Aí ele volta a formar o bicarbonato. Gente, se o carbonato se ligar novamente ao hidrogênio formando o bicarbonato, ele não vai conseguir formar o carbonato de cálcio. E qual é o problema? Deixa eu vir aqui agora para frente. Qual é o problema disso tudo aqui, professora? Esses organismos, os corais, eles utilizam o cálcio, né? Realizam um processo de calcificação a partir desse carbonato de cálcio, que só vai ser formado se não tiver tanto íons disponíveis. Só que o efeito estufa, né? Todo esse processo de aumento do CO2 e absorção desse CO2 no ambiente hídrico, aumentando essa acidez, prejudica esses organismos, não só os corais que vão viver a base aqui para formar o seu esqueleto do carbonato de cálcio, assim como os crustáceos, assim como os moluscos, tá bom? E mesmo que eles formem, mesmo que esse carbonato esteja disponível, eles não conseguem fazer essa calcificação de forma mais eficiente. Eles vão ficando suscetíveis às doenças, tá bom? Eles vão formar uma estrutura esquelética enfraquecida. E aí, eles vão ter, então, uma redução aí, consequentemente, das suas populações, tá bom? Olha aí a população vindo de novo aqui, tá bom? Então, tem que ficar ligado no estudo de populações, certinho? Então, vamos continuando aqui. Agora, a gente vem para os biomas brasileiros. Professora, a gente, dentro da biologia lá, a gente gosta de construir, né? Você sempre propõe aí construção de maquetes. Isso é para você se familiarizar. O que eu preciso entender dos biomas? Que são essas regiões geográficas, né? Onde você vai ter aí a geografia, a geologia inserida com os organismos existentes ali dentro, porque você vai ter vários ecossistemas inseridos nesses biomas. Didaticamente, a gente tem, e geograficamente, a gente tem essa divisão, né? Nós temos o bioma Amazônia, ou Floresta Amazônica, nós temos a Caatinga, nós temos o Cerrado, a Mata Atlântica e nós vamos ter também o Pampas e o Pantanal. Vamos ver como é que fica isso no nosso mapazinho? Olha lá no quadro. Aqui, maravilhoso, né? Esse mapa, eu gostei muito dele aqui, por isso que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem uma divisão bem colorida, bem didática, para que vocês consigam aí fixar na cabecinha de vocês quando a gente falar de biomas. Então, esse primeiro bioma aqui em cima, né? A nossa exuberante floresta amazônica com uma biodiversidade maravilhosa, por quê? O clima equatorial favorece as chuvas, né? Os dois períodos de verão muito intensos, chuva e verão, né? O nosso inverno com muita chuva. Isso devido à localização no espaço geográfico, né? No globo terrestre, tá bom? Grande biodiversidade provocada por isso e o clima quente e úmido também. Só que nós temos aí os impactos, né? Relacionados às nossas queimadas e o desmatamento que está aí, assim como a gente vai falar de outros biomas aqui que também estão sendo muito prejudicados por esse fator antrópico que é o desmatamento, tá? E aí a gente também tem aqui, ó, a Caatinga, que é essa parte amarelinha aqui todinha, ó, tá? Na Caatinga nós temos aí um clima semiárido, né, de baixíssimos índices de chuva, ou índices pluviométricos, né, ao longo do ano. Isso dá essa característica, é característico desse bioma. E o que vai acontecer com essa vegetação que vai ter pouca disponibilidade de água? Ela vai ter uma vegetação bem diferenciada, que a gente chama de vegetação xeromórfica. Por quê? Eles vão ter, algumas não vão ter folhas, estruturas foliares, outras vão ter estruturas foliares modificadas, formando os espinhos, para evitar o processo de evaporação, de perda de água, porque a quantidade que eles tiverem ali, eles vão ter que acumular o máximo, tá bom? Para não serem prejudicados no seu desenvolvimento e também no processo de fotossíntese. Tudo bem? O solo é raso e pedregoso.
Tudo bem? Aí a gente também tem aquela região aqui, ó, do nosso Pantanal maravilhoso também. Maior planície alagável do mundo. Boa parte do ano ela tá ali, né, com a sua vegetação submersa em água. E essa vida que tá ali em contato tanto com, maior parte, com água e o solo, ela tá totalmente adaptável a esse ambiente, tudo bem? Então você vai ter uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Eu tô treinando aqui meus olhos. Aí a gente vem para outro bioma maravilhoso, que é a área do Cerrado, que é essa parte assim mais rosa aqui no meio, ó. Bem extensa, que começa daqui e vai lá para cima, tá vendo? Ok, a coordenação da professora tá ótima. O clima tropical, semi-úmido, né? Você vai ter aí verões chuvosos e invernos secos, né? Ela é conhecida também, a nossa Cerrado, a nossa área de Cerrado é conhecida como a savana brasileira. Tá? Então a gente tem coisas assim bem interessantes no nosso Brasil, né? Uma grande diversidade também e muitos aquíferos. Os profs de geografia, o professor Carlos e o professor Jorge já devem ter falado bastante, né? Quando eles estavam falando aí dos fenômenos agora fugiu a palavra. Os biomas relacionados à geomorfologia, tá bom? Que aqui a gente fala dos biomas dentro da biologia mais relacionado a formas de vida, tá bom? Então, olha lá. Uma vegetação com troncos retorcidos é também uma característica. Olha aqui essa árvore, né? Pouquíssima folhagem e muitos troncos retorcidos, cascas grossas, justamente para aguentar, suportar, estar adaptado a esse ambiente, desse clima úmido, né, semi-úmido, tudo bem? E aí a gente também tem aqui o Pampas, nessa extremidade aqui do nosso Brasil, bem pequenininho, mas nós temos que falar deles também, porque eles são importantes. Um clima subtropical, com baixas temperaturas e algumas épocas do ano, né, em algum período do ano. Vegetação herbáceas, campestres, um solo raso e forma planícies, tudo bem? Então a gente tem essas extremidades. E aí a gente vai terminando aqui com a Mata Atlântica, olha lá. Na Mata Atlântica você pega daqui, cadê, menina? Toda essa faixa litorânea, tá? Que tem sofrido muito com a ação antrópica devido ao desenvolvimento desenfreado que fez com que houvesse uma redução aí, ó, né, restando apenas 7% da vegetação nativa, ou seja, aquela vegetação autóctone, específica daquela região que a gente trabalhou já na aula anterior. Tudo bem, galera? Agora a gente também tem, dentro desse, quando a gente fala de biomas, a gente tem outro conceito muito importante que são os ecótonos. O que são esses ecótonos? São as áreas de transição. E aí a gente fala aqui do ecótono, floresta amazônica, ou bioma amazônico e cerrado, que corresponde ao maior ecótono brasileiro, correspondendo aí 6.000 quilômetros, tá bom? Existem outros ecótonos, que são essas regiões de transição. Pode ser entre bioma e bioma, aliás, bioma cerrado e floresta amazônica, ou pode ser nessa extremidade aqui, ó. Deixa eu ir lá no quadro, diretor, para eu... Pronto, obrigada. Nessa região aqui, que a gente chama de campos, né? Você vai ter tanto os biomas floresta amazônica, cerrado e também a caatinga. Mas nós também temos o manguezal. O manguezal é um ecótono também, mas dos biociclos, dos 3 biociclos, talassociclo, liminociclo e o biociclo terrestre, tá? Tudo bem? Então a gente tem essas regiões. Toda vez que falar de ecótonos, lembre que são áreas de transição. Então você vai ter ou biomas ou biociclos sendo agrupados ali, considerados, né? E aí a gente também tem a sucessão ecológica que pode cair também no Enem, e aí a gente vai relembrar rapidamente. Então a gente, dentro do processo de sucessão ecológica, que a gente tem a formação inicial de uma floresta, que aí a gente chama de sucessão primária, onde você não tem nenhuma vegetação, e essa vegetação, esse solo vai sofrendo modificações ao longo do tempo, onde vão sendo trazidos pelo ar esporos de
fungos, né? E aí você vai tendo o começo ou o início das primeiras formas de vida, que são, no caso, os musgos, né, correspondendo aí às briófitas, aqueles que dependem da água. Então, essa vegetação vai começar a cobrir, vai começar uma reação química entre essa vegetação, essa forma de vida e o solo, e aí vai sendo formado. Você está vendo aqui, ó, o solo vai começando a ser formado e se diferenciando para que haja uma infiltração boa, formação do lençol freático e tudo mais, até que você alcance a vegetação máxima. E aí a gente tem um conceito de início, meio e fim. Então aí o início é sese, seral, que é intermediária, e a vegetação clima, que é a floresta em si, tá? E todos esses processos você vai ter cadeias alimentares, uma diversidade inicialmente, vegetação até um pouco acentuada, depois você vai restringindo os grupos vegetais e até você ter essa formação clímax, tá bom? E na sucessão secundária, você sempre vai partir de que você já teve uma vegetação presente naquela área e aí agora vai vir uma sucessão, houve uma perda dessa vegetação provocada por ação antrópica, ou um abandono, uma área de pastagem, ou mesmo uma queda, né, de árvores dentro da floresta que podem abrir clareiras que vai começar essa outra sucessão secundária, tá bom? E aí você tem características bem interessantes que eu quis trazer aqui para vocês nessa tabelinha. Olha só, em relação à composição das espécies, em relação à fase inicial, ela vai mudar rapidamente, tá? Na fase intermediária, que é a seral, ela é um pouco mais lenta essa composição. E na fase clímax, ela é mais constante, ela vai se estabelecer. Isso em relação à composição das espécies que vão estar atuando ali, fazendo essa modificação toda. E aí a diversidade de espécies, que é a variedade. Inicialmente você vai ter uma baixa, né, condição de espécies, e normalmente as autótrofas, né, as briófitas ali em grande quantidade. Intermediariamente as fases seral, o aumento dessa diversidade e também o número de seres heterótrofos, tá? Na fase clímax, a diversidade vai ser alta e estável em relação à quantidade de espécies, que você já vai ter aí vários estratos dessa vegetação formando ecossistemas, estratos diferentes nessa vegetação. Em relação à biomassa, ela vai aumentar consequentemente, né? E em relação à teia alimentar, ela vai se tornar mais complexa, pois forma-se novos nichos ecológicos, tá bom? E agora, gente, vamos ver como que essas questões elas podem ser cobradas, então, aqui no Enem. Olha lá. Aqui a gente juntou todas as questões relacionadas a alguns dos tópicos que a gente trabalhou ali na frente. Vamos lá. Quando a gente fala aqui, ó, da questão ecólogos, ao estudarem populações de plantas, encontram organismos aderentes em diferentes condições ambientais. Ok. Como decidir? Ele está falando de populações de plantas, não animais, de plantas. Como decidir se esses organismos pertencem a uma só população ou mais de uma, ou seja, comunidade? Como eu posso definir? Resumindo aqui, o Coreto, ele está querendo saber como é que eu defino a espécie. Como é que eu defino a população? Através das espécies, né? Que a gente já viu isso aqui. Vamos lá. A alternativa A, verificando a possibilidade de intercâmbio de informações genéticas entre os indivíduos. Prestem bem atenção aqui, ó. Eita, cadê a caneta? Se eu estou falando de população, eu estou falando de um agrupamento de indivíduos da mesma... Ai, cadê? Indivíduos da mesma espécie. Tá bom? Isso aqui é o sinalzinho do indivíduo. É assim. Pronto. Indivíduos da mesma espécie. Aí eu formo uma população. Se eu tenho intercâmbio, ou seja, se eu tenho a junção desses genes, a troca desses genes na relação ou na reprodução, e essas espécies, se elas estão fluindo, seus genes estão fluindo, deixando descendentes, eu tenho então uma população. Então o que vai definir para mim uma população é justamente esse intercâmbio de informações genéticas. Então a nossa resposta já está aqui porque ela está definindo o conceito de população, que é o agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Agora vamos ver a B.
verificando os fatores dependentes e independentes da densidade populacional. Aqui o que está pegando a situação é esses fatores independentes, porque se eu estou falando de população, eu tenho que levar em consideração tudo aquilo que vai interferir diretamente nessa população e não indiretamente, tá bom? C, verificando o tamanho dos organismos, considerando a biomassa. Aí, gente, quando eu sou muito específica em relação a essa quantidade, ao tamanho desse animal, ou seja, mais é característico, né? A biomassa que esse animal tem, a altura, sua morfologia, eu estou falando do indivíduo em si na sua anatomia, né? Ou no seu funcionamento. E não é o que define uma população, tá? Letra D, verificando as condições de sobrevivência, rendimento reprodutivo e o crescimento do organismo. Eu também estou relacionando aí somente a adaptabilidade desse organismo no ambiente, mas eu não estou falando, quando a gente fala de população, eu estou falando de indivíduo, espécie, e ela vai diretamente ser ligada à troca de informações genéticas gerando indivíduos férteis. Tudo bem? Tem alternativa ali. Ah, tem aí. Estimando as taxas vitais das plantas. Através dessas taxas, separa os organismos. Também é uma situação interessante quando a gente está falando aí da atividade dos ecólogos, mas isso também não vai definir a minha espécie. Então, gabarito letra A. Tudo bem? Então, você vai ter que ser direto relacionando a capacidade desses organismos reproduzirem-se, tá bom? Ou seja, esse intercâmbio. Na segunda questão, se diz assim, analisa as proposições em relação ao biociclo. Olha lá, liminociclo, né? Ou do ciclo. Alternativa A, o liminociclo pode ser dividido em província lêntica e província lótica. Tudo bem? Liminociclo é ambiente aquático, verdade, de água doce, perfeito. Tem esses elementos lênticos e lóticos? Sim. Então a questão, ele está correto. 2. A província lêntica é caracterizada pelo conjunto de águas paradas, como os lagos, lagoas e brejos? Também, ok, né? 3. A província lótica é caracterizada pelo conjunto de águas em movimento, como os rios, riachos e cascada. Correto, a lótica ambiente tem correnteza, fluxo de água. E aí você tem o 4. O liminociclo é o menor dos biociclos e apresenta menor salinidade e profundidade. Correto, né? Aí você tem, na província lótica, a pouca ou nenhuma presença de plâncton. Presta atenção. A lótica é onde tem correnteza. E o ambiente, os elementos que estão no plâncton, nessa região, que são o zooplâncton e o fitoplâncton, eles são facilmente carregados pela correnteza. Tem muita correnteza, realmente vai ter pouco ou nenhuma, né? Então, a nossa alternativa aí, letra E. Tudo bem? Uma questão bem tranquilazinha aí sobre os biociclos. E aí a gente tem mais uma. As figuras apresentam a vegetação de 5 biomas brasileiros, tá bom? Aqui a gente tem o mangue, né? Aqui a gente tem a Mata Atlântica, vou colocar assim. Aqui a gente tem a área de cerrado, aqui a área de caatinga e aqui a nossa Amazônia, né? Então vamos lá. Plantas xeromórficas e com folhas modificadas diminuem a evapotranspiração. Isso é uma característica, essa vegetação aqui, da nossa caatinga, né? Plantas com rizóforos, pneumatóforos eficientes na sustentação da planta e na captação de oxigênio. Qual é o ambiente daqueles ali que nós mostramos para vocês que tem baixa quantidade de oxigênio? A área de mangue, né? Ok, é o mangue ali. Plantas epífitas que vivem sobre as outras, lembra a relação ecológica? Aumentando a eficiência na captação de luz, que são típicas desses biomas. Então aqui a gente está falando da Mata Atlântica. Ó, vamos lá, são típicas desses biomas identificados respectivamente pelos números, aí a gente tem lá, ó, né? 3, o 1 e o 4, né? Então a nossa alternativa, a letra E. Tudo bem? Tranquilinho. Mais uma. Podemos definir o bioma como um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma sustentável. Um bioma é caracterizado por um tipo principal de vegetação. No mesmo bioma podem existir, olha, presta atenção, no mesmo bioma podem existir diversos tipos de vegetação, ok?
Os seres vivos de um bioma vivem de forma adaptada às condições da natureza, a vegetação, a chuva, a umidade, o calor neles existentes. Os biomas brasileiros caracterizam-se, no geral, por uma grande diversidade de animais e vegetais, justamente por toda essa variação aqui em cada uma dessas regiões. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Olha lá, galera, letra A. Pelo que se depreende do texto, nos diferentes biomas encontramos ecossistemas diversos. Isto é, cada bioma pode conter vários ecossistemas. Você concorda com isso? Sim, né? Vários ecossistemas estão inseridos, os diversos ecossistemas estão inseridos em biomas, né? Nos diferentes biomas. B. Biomas e ecossistemas são sinônimos, com características distintas. Não, eles não são sinônimos, porque quando eu falo de ecossistema, eu estou relacionando a forma vida e aos elementos abióticos e bióticos. Eu considero esses dois elementos e eles estão inseridos dentro do biomas. Então, eles não podem ter essas características distintas, eles são mais específicas, tá bom? C. A diversidade biológica é o maior dos ecossistemas que é o maior nos ecossistemas que nos biomas. Não, né, gente? E a D. Os ecossistemas brasileiros apresentam maior diversidade biológica que os biomas. Tá, essas duas questões elas estão bem parecidas, mas a gente vai ter maior diversidade, variedade dentro do ecossistema, dentro dos biomas, porque eles estão abrangendo todos os nossos ecossistemas. Então, gabarito letra A. Aí a gente tem mais uma. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há um acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhor a adaptação ao ambiente, contra a perda de água e nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e as suas folhas possuem espinhos e cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos não reprodutivos, a principal das características das raízes dessas plantas, que atribui-se a sua maior adaptação à caatinga, é o armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo. Armazenamento de nutrientes? Não, né, galera? B. Fixação do vegetal. Fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso, também não, que está meio parecida com a questão A. Fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador. D. A absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Se está precisando de água, se é um ambiente seco, então está ali nossa alternativa. Mas vamos lá. Armazenamento de água no solo por um sistema radicular do tipo respiratório. Esse sistema respiratório é mais lá a área do manguezal. Então, a nossa gabarito letra D. Galera, agora é a sua vez. Segura aí, vamos lá. E aí, o que a gente está propondo aqui dentro dessa aula? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa atividade 1, você irá fazer um mosaico. O que é isso, professora? Você vai pegar, presta atenção aqui comigo, ó. Você vai pegar várias reportagens, várias informações sobre problemas ambientais, né? Aí você vai pegar todas essas informações, trazer para a sala e vai formar um mosaico. Anexar na parede da sala de vocês e vai fazendo um mosaico, uma junção de cores, porque você vai trazer materiais diferenciados e eu sei que vocês são caprichosos, vocês vão fazer isso aí com excelência. Isso vai ficar exposto lá como um mural, tá? Na sala de vocês. Mas vocês podem fazer, como é um mosaico, você pode criar uma imagem e aí botando essas informações para ficar bem bonito e colorido. Todo dia você vai lá, dá uma olhada até o Enem, você vai ter essas informações e você vai lembrando daquela situação que aconteceu, em que período do ano. Isso vai te ajudar até, possivelmente, aí numa redação, tudo bem? A nossa segunda proposta é que você estabeleça um jogo de corrida. Você vai criar um joguinho, tá? Onde você vai fazer pequenas perguntas e prendas, obviamente, para ficar bem legal e interessante. E aí você vai pegar um assunto, divide as 5 perguntas ou 3 perguntas por grupos, e aí você vai inserindo nesse jogo, e aí você vai junto com a sua equipe brincar aí, mas também fixar esses assuntos de forma mais lúdica. Tudo bem, galera?
Essa então foi a nossa aula 4 e eu espero que você tenha muito sucesso aí na sua avaliação do Enem. Beijo grande, tchau, tchau!